tarde a todos. Vamos então ver se criamos aqui um bocadinho de impacto positivo. Nos próximos 20 minutos irei então guiar-vos pelos temas das marcas sustentáveis e da comunicação de propósito. Vou partilhar um pouco do nosso conhecimento e das boas práticas internacionais e irei mostrar os benefícios da sustentabilidade na criação de valor para as marcas e para as empresas. Vamos abordar temas como a sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a importância da comunicação com as partes interessadas, a missão e o propósito, a criação de valor, a marca ingrediente e o que será isto, a maturidade ESG e Brands for Good, marcas com impacto. Quando nos perguntamos porque é que a sustentabilidade é cada vez mais um tema ou se eventualmente será uma moda, notícias como estas ajudam a perceber que cada vez mais temos informação que nos mostra que, de facto, a sustentabilidade é um tema que veio para ficar, e temos também exemplos de pessoas e de empresas como Yvon Chouinard, o dono da marca Patagónia, que decidiu que havia um propósito maior do que ser dono de uma marca e cedeu-a ao mundo para combater as alterações climáticas. E não foi só a Patagónia, a Fundação Gates ou a Google e muitas outras, a Amazon e muitas outras, estão a fazer um enorme esforço e investimento em sustentabilidade, porque se olharmos para a dimensão económica, há de facto um custo financeiro de não o fazer. E esse custo é gigante. A União Europeia, segundo o Eurostat, perdeu cerca de 145 bilhões de euros numa década, e ainda por cima as temperaturas na Europa têm vindo a subir mais rápido que em qualquer outro continente. E para as marcas há também todo um risco reputacional e muitas já estão hoje mais conscientes desta realidade. E segundo um estudo recente da consultora WTW, 26% das empresas inquiridas têm a consciência de que a reputação é um dos 3 principais riscos que as empresas correm, e 55% dos inquiridos referiram que é um dos 5 principais riscos. Portanto, entre 1 de 3 e 1 de 5, a verdade é que se tem mais de quase 80% dos inquiridos perceberam esta importância. É algo que acontece também pela influência das questões de ESG e a forma como o ESG tem vindo a assumir a importância para o mercado e para as empresas, e quase todas as empresas já estão a alocar verbas nos seus orçamentos para a gestão de danos reputacionais, e isso depois tem impacto também nos resultados finais anuais das empresas. Mas, e lá para ali se não diria melhor, comecemos então pelo início e como é que isto tem vindo a ser um tema cada vez mais relevante. Primeiro, os países, os membros da ONU chegaram a um acordo sobre algo muito importante, e nem sempre sabemos que eles estão de acordo. As mudanças climáticas afetam os chamados limites planetários. E em 2023, nos últimos dados de 2023, dos 9 limites planetários, 6 já foram ultrapassados e a pressão está a aumentar em todos os outros, exceto num, que foi aquele que, com muito esforço e sucesso, começou a ser trabalhado há mais tempo, que é a camada de ozono. E isso demonstra que vale a pena fazer o esforço e, portanto, esse é o único que neste momento tem dados mais tranquilizadores. Depois, dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, definidos pelas Nações Unidas e implementados entre 2000 e 2015, em 2015, na COP21, também conhecido por Acordo de Paris, foi criada a Agenda 2030 e foram criados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem como base o progresso e as lições aprendidas com os 8 objetivos anteriores, e são um trabalho conjunto entre governos, ONGs e sociedade civil de todo o mundo. A Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma visão comum para a humanidade, um compromisso que os líderes mundiais assumiram com os povos, e uma lista de coisas a fazer em nome dos povos e do planeta, através da promoção da paz, da justiça, da prosperidade e de instituições eficazes. São, portanto, 17 em 3 dimensões: ambiental, social e económica, e num horizonte temporal que começou em 2015 e que se prolonga até 2030. As empresas podem
de alguma forma, aderir voluntariamente ao Pacto Global, basta irem ao site do Global Compact e assumir voluntariamente o compromisso de participar e de ser parte ativa do desenvolvimento sustentável. Os governos e as autarquias também aderiram, e aí de uma forma mais formal, e é possível acompanhar a evolução de cada uma das cidades onde cada um de nós vive no site odslocal.pt. Consciente dos riscos e dos custos, a Comissão Europeia tomou a dianteira e desenvolveu o Pacto Ecológico Europeu, que tem hoje 3 objetivos principais: ser o primeiro continente com impacto neutro no clima até 2035, redução das emissões em 55% face a 1990, também até 2035, e plantar 3 milhões de árvores até 2030. Tudo isto tem vindo a transformar os negócios e os conceitos que eu vou apresentar de seguida serão relevantes para percebermos o quadro geral, este panorama geral da União Europeia. Desde logo, a União Europeia tem vindo a regular todas as atividades, de maneira a que todos os países transponham para as suas legislações as regulações da União Europeia. Algumas, por exemplo, como a extensão de responsabilidade do produtor ou o passaporte digital do produto, ainda estão em discussão, mas a maioria delas já são hoje uma realidade. E isto leva-nos a este ponto, que na verdade todas as empresas vão acabar por ter de estar em conformidade com a legislação. Só que para criar marcas de impacto isso não vai chegar. Fazer o mínimo é melhor do que nada, com toda a certeza, mas só nos coloca no jogo, não nos torna de todo relevantes para o consumidor, para o mercado, e portanto é preciso fazer mais do que isso. Outro conceito é o ecossistema de stakeholders. É que os negócios deixaram de prestar contas apenas aos acionistas. Os negócios hoje são mais do que os acionistas, são todas as partes interessadas que, direta ou indiretamente, são impactados pelos negócios, pelas empresas. O que significa que hoje a comunicação de uma marca tem de ter em conta todos os seus stakeholders. E o ecossistema de stakeholders é dinâmico. Cada um de nós, cada empresa é simultaneamente um ator diferente. Nós somos, numas empresas, colaboradores, noutras somos parte da comunidade local, noutras somos fornecedores, noutras somos clientes ou investidores e, portanto, estamos em diferentes partes da cadeia de valor. E torna-se, por isso, fundamental comunicar de uma forma correta para todos, adequando a comunicação a todos os stakeholders e a cada um individualmente, e só assim é que se consegue fazer a etapa da sustentabilidade e perceber onde são criados os impactos negativos e mitigá-los e ampliar os impactos positivos. Um conceito menos evidente e menos referido, mas igualmente importante, é o conceito dos capitais, porque é a base de tudo isto. Entende-se que qualquer organização é um guardião de capitais, porque utilizará todos ou alguns deles para oferecer os seus produtos ou serviços. A dado momento, esses capitais vêm da natureza. Acabará sempre por vir da natureza alguma das coisas que temos para oferecer enquanto empresas e, portanto, a maior dimensão de tudo isto é a dimensão do capital natural, que é a que podem ver aí na imagem, a que está a abraçar todos os outros capitais, mas de facto as empresas são o capital humano, o capital intelectual, também resulta do capital humano, o capital social e relacional, que também resulta do capital humano, e depois o capital financeiro e o capital manufaturado, que são o resultado da empresa, no fundo. É aquilo que a empresa detém. E chegamos então à missão e ao propósito. A missão e o propósito não são apenas frases bonitas para termos em documentos ou em websites, tem de ser muito mais do que isso. E já vamos perceber porquê. Mas antes, é importante olharmos para esta pergunta, porque todos temos esta consciência: as empresas existem ou não para ter lucro? E sim, isto não deve ser uma pergunta, isto é uma afirmação. As empresas existem para ter lucro. Só que o lucro é o resultado do que a empresa faz e do que a empresa faz bem. Mas se é um resultado, significa que não é por isso que as empresas existem. As empresas existem pelo, pelo que fazem, para quem o fazem e pelos problemas que resolvem no mundo. A missão é a razão de existência da empresa. E já o propósito é o que nos move, o que nos faz querer fazer aquilo, ou querer participar, ou querer fazê-lo com aquela empresa e dedicar muitas das nossas horas das nossas vidas
para o fazer com empenho, com felicidade e com sentimento de pertença. Isso é o propósito. E a missão e o propósito são, no fundo, o ADN de qualquer empresa. Depois junta-se a isso, claro, a visão, os valores e a estratégia, e desculpem, e temos que ter sempre em consideração que para implementar a missão e o propósito da empresa e com base na visão, nos valores e na estratégia, é preciso comunicar com os colaboradores, são eles que todos os dias colocam em prática essa razão dessa existência e o mesmo acabará por acontecer com a sustentabilidade. A jornada da sustentabilidade é impossível de ser um sucesso se não forem feitas ações internas com os colaboradores que os envolvam e que façam com que eles sejam a primeira força motriz das ações. E, portanto, se tivermos em conta estas dimensões, acho que é importante percebermos o que é que poderá acontecer se pusermos a sustentabilidade dentro do ADN da empresa ou a trabalhar para o ADN da empresa ou em conjunto com o ADN da empresa. E leva-nos a isto, a estes tipos de empresa, as Born Green e as Born Again. Mas mesmo que uma empresa não nasça com a sustentabilidade no ADN, é possível tornar-se uma empresa com sustentabilidade no ADN. Por isso é que elas são chamadas de Born Again. São empresas que todos nós conhecemos, mais até do que as Born Green, e são empresas que perceberam que isso era importante. Não só porque era melhor para a empresa, mas porque era melhor para o negócio e para o mundo. E a questão agora é, será que, independentemente de sermos Born Green ou Born Again, conseguimos quantificar o valor de incorporar a sustentabilidade no ADN e que resultado ou que valor acrescentado é que isso traz para a empresa? Ora, Bob Willard, que foi um quadro da IBM Canadá e que é uma top voice na sustentabilidade e fundador de uma consultora de sustentabilidade, a Sustainability Advantage, dedicou-se a calcular o valor da sustentabilidade nos negócios e diz-nos que é fantástico e proporciona, de facto, benefícios claros para as empresas. Ele concluiu que o valor acrescentado efetivo nos resultados de uma PME em 3 a 5 anos serão superiores a 50%. E numa grande empresa serão superiores a 80%. E pode ser ainda mais, considera ele, se as empresas de forte cariz inovador incluírem também a inovação lado a lado com a sustentabilidade. Os números são dele, são do estudo, o estudo estará disponível no link depois que estava na página anterior. Este estudo resulta, segundo ele, na combinação de 7 aspectos. O primeiro, é óbvio, aumentar receitas por via de serem marcas mais relevantes, porque são marcas que estão no caminho da sustentabilidade, e do segundo ao sexto é por redução, porque a sustentabilidade é muito isso também, é olhar para onde podemos fazer melhor, onde podemos cortar na energia, nos resíduos, onde podemos fazer uma gestão mais racional da água, aumentar a produtividade dos funcionários por via também das melhores condições sociais, a redução de despesas de contratação, porque os funcionários assim são mais facilmente retidos, e a sétima é a combinação da redução dos riscos com a redução das despesas relacionadas com não se fazer nada. E portanto, esta combinação traz-nos os resultados que vemos aqui. Agora, isto só se aplica às grandes empresas do grande consumo? Não. Isto, obviamente, que se aplica a qualquer empresa e a qualquer marca. E qualquer uma pode ser uma referência na sustentabilidade, na inovação ou na circularidade. E é o caso das marcas ingrediente, ou ingredient brand, que é algo que eu considero muito relevante para a indústria portuguesa, porque nós, como todos sabemos, não temos muitas marcas de referência internacional, mas temos muitas empresas a criar ingredient brands sem muitas vezes saberem que o estão a fazer. Como sabem, as empresas são cada vez menos elas que desenvolvem as tecnologias que necessitam, preferem na maioria das vezes incorporar tecnologias já desenvolvidas por outros, procuram inovação externa e isso permite-lhes orientar os esforços para abrir novos mercados e aumentar a agilidade e a resiliência. Por isso, preferem cooperar com outras empresas
que são essas sim especialistas nos produtos que fabricam e que vão agregar valor aos produtos ou serviços finais. A marca ingrediente vai se tornar, no fundo, um trigger para influenciar a decisão de compra de um determinado produto. Os ingredientes, neste caso, têm que ser visto como sendo um material, um componente, um processo de produção, uma especificação ou qualquer coisa que seja relevante num processo. E isto sempre existiu, não é novo. Na verdade, e podem já ver aí pelas marcas que são marcas ingrediente, uma marca ingrediente é um material, uma tecnologia, um serviço de última geração, que está no meio da cadeia de valor, mas que não é visível para o consumidor final. Por isso, não é pedido por ele. Mas quando ele passa a conhecer, ele valoriza na compra dos produtos. Por isso é preciso ter uma estratégia de branding, é preciso comunicar, não só com os clientes, mas no fundo, e voltando ao que já disse há pouco, com todos os stakeholders, contar a história do ingrediente, mostrar que esse produto confere valor ao produto dos nossos clientes. E dessa forma criamos relevância através de uma situação, como todos sabemos, de win-win. O cliente ganha porque tem lá a nossa marca, nós ganhamos porque a difundimos e porque cada vez nos tornamos mais relevantes. Eu penso que é aqui que Portugal pode fazer grande diferença. E como vêm criar marcas sustentáveis, marcas que existem para ajudar e para melhorar o mundo, tem de ser o caminho para todos. Sejam elas ingredientes ou marcas locais, sejam elas marcas que chegam ao consumidor final, todos podem fazer mais e melhor criando impacto positivo. Para isso tem de haver uma cultura organizacional assente no propósito, que seja orientadora e que seja agregadora. É isso que nos vai colocar no caminho do impacto positivo, do bem comum. E tal como uma cultura tóxica afasta as pessoas, uma cultura baseada no propósito tem uma força de mudança positiva, tem uma força enorme e é um poder de atração gigante. E é por isso que se diz que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. É uma expressão que existe na gestão e que tem muito a ver com isto, com pensarmos que com uma boa cultura conseguimos implementar boas estratégias. Com uma má cultura provavelmente não conseguimos e, portanto, a cultura de impacto positivo é aquela que deve ser a base de qualquer empresa que queira ter relevância no mercado. As marcas com propósito de impacto têm muito mais influência no mundo, sempre foi assim, são as marcas que criam os hábitos. Todos sabemos que até aparecer o iPhone ninguém fazia scroll, nem ninguém tirava selfies. A ética nos negócios é o que nos inspira, o que nos faz querer fazer parte de algo, o que nos faz acreditar em alguém ou em alguma marca. E, claro, temos sempre a inovação. Fazer diferente, transformar o impossível no possível é o resultado da inovação e é isso que torna as marcas, de facto, especiais. E chegamos então ao conceito do Brands for Good, em que alavancamos todos os esforços de sustentabilidade através de comunicação e software para uma comunicação com impacto positivo. Dependendo da fase em que se encontra na jornada da sustentabilidade, teremos ou não conhecimento da nossa maturidade ESG. É claro que hoje temos softwares que nos ajudam a perceber onde estamos e o que podemos fazer e até os quick wins e foi assim que nós na Loba também começamos e acreditamos que é assim que todos devem começar. Depois, a percepção da marca e como cruza com os esforços de sustentabilidade da empresa. E essa percepção é muitas vezes reduzida porque não é comunicada a jornada da sustentabilidade, que tem que ser feita com transparência para evitar o greenwashing e o social washing. O greenwashing está mais na moda, está também já legislado, como estava referido atrás, e depois envolver as partes interessadas, os stakeholders, para que haja cooperação, para que entendam o processo que as marcas estão a fazer e tem que ser comunicado com todos, desde logo porque o processo de sustentabilidade ou do relatório de sustentabilidade começa aqui, com a definição de tópicos materiais que permitem que as empresas identifiquem, as empresas e os stakeholders identifiquem o que é material numa empresa em termos de impacto na comunidade. E isso, mais uma vez, toca nos pontos de comunicação e de software, porque é comunicação com todos e é um trabalho que tem a ajuda sempre de software. E depois, o storytelling. O storytelling é criação de magia, é isso que todos temos que ter consciência, é todas as histórias
e neste caso na sustentabilidade são baseadas em números, são histórias que podem ter magia quando têm um bom storytelling. E mais uma vez a tecnologia e as estratégias para inspirar, porque não dizemos apenas o que fazemos de bem, nem dizemos apenas no final dos processos. A comunicação deve acontecer ao longo de todo o processo. Deve ser uma comunicação que mostra que fizemos aprendizagem, mostra que tivemos conquistas, mas também mostra muitas vezes que tivemos insucessos nos nossos processos de sustentabilidade e que não foi sempre a melhorar, houve alturas em que tivemos atrasos e isso torna as marcas também elas mais honestas. E tudo isto tem que envolver métricas, porque o que não é medido não pode ser melhorado e é necessário entender onde estamos, se estamos a chegar corretamente a todos, porque um dos principais objetivos desculpem a redundância, dos objetivos de desenvolvimento sustentável é não deixar ninguém para trás. Por isso, resumindo, porque já ultrapassei o meu tempo, as empresas vão ter de fazer o caminho e quanto mais cedo melhor. E podem escolher fazer porque são obrigadas ou porque acreditam que isso as tornará melhores, mais resilientes e, como vimos, com muito melhores resultados finais, em termos financeiros. A sustentabilidade e os objetivos de desenvolvimento sustentável devem ser incorporados na cultura de impacto e de propósito da empresa. Isso é a única forma de se construir em conjunto algo maior e mais bonito do que o que se fez nos últimos anos. E é possível ser relevante, qualquer que seja a posição na cadeia de valor. A inovação e a sustentabilidade serão sempre relevantes. E é ainda mais relevante quando se criam marcas fortes e reconhecidas por todos. Se olharmos para trás e para a história do mundo, sempre foram as pessoas, os pequenos grupos de pessoas, as marcas e as empresas, quem conseguiu as maiores mudanças no mundo comunicando o seu propósito, comunicando ao que vinham. É isso que significa ser uma marca sustentável, uma brand for good. Por isso lanço-vos o desafio e todos juntos podemos criar impacto positivo. Qualquer que seja o nosso papel, estejamos nós do lado das empresas ou na criação de marcas ou do lado do cliente ou consumidor exigindo produtos que sejam construídos e criados para serem uma força para o bem e para o bem de todos nós. E essas marcas são sempre as mais inspiradoras, as que nós vamos querer sempre seguir, as que nós vamos querer sempre ter, e se formos ver a história, são essas as que têm sempre os melhores resultados. Obrigado a todos e devolvo-te, Nídia, agora para o espaço de comentários ou perguntas e respostas. Isso mesmo. Obrigada, Rui, foi uma excelente apresentação. Ativai os vossos micros, se quiserem colocar aqui algumas perguntas ao Rui, teremos aqui 2 minutinhos para poderem fazer. Caso tenham, claro, não é obrigatório, há aqui um espaço para partilha. De qualquer forma, depois também iremos disponibilizar a apresentação, por isso, se não tiverem perguntas, podemos encerrar. Isso mesmo. Pronto, muito obrigada a Muito todos obrigado pela a vossa todos. participação. Obrigada e boa tarde.